Bom dia, pessoal! Sabadão com Agro no Ponto, onde o agro cearense se encontra. E eu sou Jaqueline Diógenes, mostrando as riquezas do Ceará e dando voz a quem faz o campo acontecer. E o programa de hoje já começa com boas notícias. O agro cearense bateu recorde e foi peça fundamental para o crescimento do PIB do nosso estado. Vamos falar também de uma história bonita e cheia de sucesso e empreendedorismo. Um casal lá de Madalena que transformou a sua propriedade em um quintal produtivo, levando o sabor do campo para a cidade. E ainda tem mais, vamos falar sobre os primeiros passos rumo à exportação, sistemas agropecuários integrados e mais, a cultura do mestre do couro. Então fica aqui comigo que o Agro no Ponto já começou. E o agro cearense está com tudo. Dados recentes mostram que o setor foi destaque no impulsionamento do crescimento do PIB do Ceará. E quem vai falar sobre isso é Amilcar Silveira, o presidente da FAEC-Senar. Confere! O agro cearense segue surpreendendo e quebrando barreiras. Em um cenário de retomada econômica, é o campo que puxa o crescimento do estado e mostra que com trabalho e estratégia, o Ceará pode mais. De fato, foi um aumento muito grande, né? Aumento de um quarto do PIB. É um negócio assim que a gente fica admirado, preocupado, porque é um aumento muito grande. Crescer a gente quer, mas quer crescer com muita sustentabilidade. Então a gente fica um pouco receoso, preocupado, mas agradecido, porque eu acho que foi luta de produtores rurais, de fato, que aconteceu. E o ano de 2024 foi um período que foi muito abundante, bem distribuído, a questão hídrica, né? Regiões de sequeiro colaboraram muito com isso. E esse ano de 2025 tem sido um pouco desarrumada a chuva e a gente fica um pouco preocupado. Nós avaliamos aqui que temos que utilizar um pouco melhor os perímetros irrigados para que a gente não fique só esperando o período chuvoso. Então, tem coisas que nos dão segurança alimentar e o fornecimento de alimentos serão as irrigações. Então, nós precisamos utilizar melhor os perímetros irrigados para que a gente possa crescer com sustentabilidade. Essa é a palavra do futuro, inclusive agregando valor. Um hectare feito no sertão, por exemplo, de milho, representa muito pouco o que pode ser um hectare de hortaliça, por exemplo, feito no perímetro irrigado. Então, utilizar produtos em perímetro irrigado de alto valor agregado, esse deve ser o nosso futuro. Hoje, aqui na Federação da Agricultura, nós tivemos um bom encontro com a CESU, a Associação Cearense de Supermercados. Estiveram aqui representantes de mais de 400 supermercados. Nós queremos fazer uma parceria estratégica importante. A Associação Cearense de Supermercados e todos os supermercados do Ceará, eles compram de outros estados algo em torno de 3 bilhões de reais só de FLV. Então, nós pedimos a eles que esses produtos fossem comprados ao cearense, vendidos ao produto cearense e que a gente possa demandar os produtores rurais para fornecer esses FLV nas cadeias de supermercado do Ceará. Aqui no estado do Ceará tem mais de 46 mil pontos de venda de alimentos e queremos utilizar o produtor cearense que possa fornecer produto para o cearense. Essa é uma boa parceria. E aí a gente fez uma peça de marketing chamada É do Ceará, é da gente, para ajudar o produtor e o cearense a consumir produto do Ceará, produzido por produtor do Ceará. Da maneira que a gente for avançando nesse novo momento do agronegócio Ceará e atingindo as zonas que podem ser produzidos alimento o ano inteiro, feitos no perímetro irrigado, nós vamos dar seguramente um grande salto no agronegócio Ceará. O agro se consolida como força econômica e estratégia para o Ceará. E esse impacto positivo é reconhecido também por quem acompanha o PIB de perto. Segundo o último relatório do IPES, o Ceará teve um crescimento de 2,5% no PIB, com destaque para o setor agropecuário, que cresceu mais de 9% em relação ao ano anterior. A produção agrícola, a pecuária leiteira, a fruticultura irrigada e os avanços em tecnologia e gestão foram determinantes para esse resultado histórico. E o agro é a força que move o Brasil. Então vamos falar de histórias que inspiram? Pois é, eu te convido para conhecer um pouco mais da trajetória desse casal que vem lá de Madalena e que transformou a sua propriedade num quintal produtivo, levando o sabor do campo para a cidade. Então vem cá, Jardiana e Jorge Pinho, contar um pouquinho dessa história de sucesso. Confere! Jorge Pinho, produtor rural de Madalena, começou pequeno, enfrentou desafios como seca, falta de acesso ao crédito e dificuldade para escoar sua produção.
Mas com visão empreendedora e a parceria certa, como a de Jardiana, buscou capacitação, organizou sua propriedade e hoje é referência em produção diversificada e empreendedorismo rural. Esse quintal produtivo foi desenvolvido por uma carência, né, a gente devia ter pouca terra e terra degradada, né? Esse quintal foi degradado, foi construído um açude e ele foi limpo, todo limpo, a parte de vegetação, e a gente pegou a terra nua, isso em 2009. A gente começou a introduzir plantas nativas e fruteiras para o consumo da gente, e com isso, quando a gente começou a plantar, a gente viu que tinha alguma carência. Eu tive a oportunidade de fazer um curso técnico em agropecuária, com todo um sistema de produção orgânico. Hoje a gente trabalha nesse quintal diversas culturas, com consórcio de culturas, trabalha desde o coqueiro, pé de ata, que é mais resistente às secas, limão, laranja, coco. Trabalha com aves, com abelhas de ferrão e sem ferrão, produção de cera, de abelha. A gente produz colmeia, tudo isso através iniciou-se tudo nesse quintal produtivo. A gente hoje tem uma visão mais empreendedora. Com tudo isso, a gente vem trabalhando e recebendo grupo de estudo dentro do nosso campo experimental, né? Vem equipe, pessoal da comunidade, vem ver o nosso projeto dando certo e querer também trazer esse modelo para ele. E com isso a gente tem um shopping rural aqui dentro de nossa propriedade, trazendo que dá certo. E com isso hoje é nosso autossustento e o objetivo é só crescer cada vez mais nessa empresa. E você, produtor rural, que tem um pequeno espaço, vem seguir esses exemplos e vamos produzir, que dá para produzir em casa, você vai ter uma maior qualidade de vida, você vai ter contato com a terra, vai aparecer animais, pássaros, você vai transformar ao redor de sua casa um espaço muito agradável, arejado e vida. Porque quem faz tudo com amor faz a diferença. Então um abraço pro pessoal lá de Madalena. Bom, gente, o Agro do Ponto vai para um rápido intervalo para a gente tomar um cafezinho e já tá de volta. Estamos de volta e vamos falar sobre um estudo revolucionário que promete uma pecuária mais competitiva e sustentável. O semiárido tem seus segredos. E quem aprende a nutrir a terra, os animais e o conhecimento transforma desafios em produtividade. A ciência entra em cena para fortalecer um dos rebanhos mais importantes do Ceará, o de caprinos e ovinos. E o que há de tão especial nesse estudo inédito? Desenvolvido por universidades brasileiras, ele promete ser o divisor de águas que o setor precisava, trazendo recomendações nutricionais personalizadas para o clima tropical e revolucionando a forma como se pensa a produção animal no país. A Universidade Federal do Ceará, juntamente com outros pesquisadores de outras universidades, institutos e instituições estrangeiras, desde 2008 vem avaliando alimentos e exigências nutricionais de ovinos e caprinos. Então isso culminou no sistema brasileiro de exigências nutricionais para caprinos e ovinos. Qual o impacto de um sistema nacional de exigências nutricionais? O impacto é o seguinte: o impacto é que animais criados em regiões tropicais são totalmente diferentes daqueles animais que são criados em clima frio ou temperado. E até o momento, o agronegócio brasileiro, no quesito formulações de rações para a maximização de produtividade de caprinos e ovinos, lançava mão de tabelas de exigências nutricionais internacionais. E no momento, agora em agosto, nós lançamos o Sistema Brasileiro, que traz uma contribuição significativa para o agronegócio. Qual é essa contribuição? Rações bem balanceadas, que vão impactar justamente na parte financeira do pequeno, do médio e do grande produtor. Por exemplo, no Brasil,
os produtores, tanto de caprinos e ovinos, culturalmente utilizam uma ração baseada em 16, 18% de proteína bruta. O sistema brasileiro, ele aponta uma ração bem balanceada com 12% de proteína bruta. Então, isso tem uma diferença muito grande em termos financeiros, porque o ingrediente que fornece proteína nas rações é farelo de soja, e o farelo de soja é um ingrediente muito caro. Por exemplo, no Ceará, que o saco de farelo de soja custa R$ 149. E o que acontece com o animal quando o produtor fornece 16% de proteína, se você me perguntasse? Eu falei assim, nada no corpo do animal. Ele, inclusive, não vai ganhar mais peso. Ele vai excretar nitrogênio para o solo. E, consequentemente, o que está acontecendo com o dinheiro? O produtor está jogando o dinheiro fora. Então, o sistema brasileiro, ele vem equacionar essas perdas de nutrientes para o ambiente. Outra coisa muito interessante é com relação à parte de minerais, macrominerais, mineralização. O fósforo é um elemento macromineral, importantíssimo em várias fases de um caprino e ovino em crescimento. E nós, nas nossas recomendações do BR Caprinos e Ovinos, quando as rações estão bem balanceadas, não há uma preocupação maior com o nível de fósforo na mineralização no coxo. Então, isso foi uma coisa muito interessante, né? Porque nós usamos uma quantidade de fósforo além do que o animal precisa. Nós usamos uma quantidade de proteína para um ganho de peso além do que o animal precisa. Então, o sistema brasileiro de exigências nutricionais de caprinos e ovinos, ele não vem só a contribuir com o Nordeste brasileiro e nem apenas com o Brasil como um todo. Onde os pequenos ruminantes já são parte da tradição rural, a chegada dessas novas tabelas nutricionais é uma esperança de melhorar a competitividade e a rentabilidade dos pequenos e médios produtores. E o BR Caprinos e Ovinos 2024 já está disponível em versões digitais no site da UFC. Essa ferramenta não é apenas um avanço tecnológico, mas também um passo importante para a competitividade do agro brasileiro. O Ceará possui mais de 2,5 milhões de animais entre caprinos e ovinos e é líder nacional em criação de cabras. Com foco em eficiência alimentar, o BR Caprinos e Ovinos, liderado por universidades e instituições técnicas, busca maximizar os ganhos produtivos com formulações mais econômicas, aproveitando recursos locais como palma forrageira, silagem e suplementações estratégicas. O resultado, mais peso, mais leite e mais renda para o produtor. O BR Caprinos e Ovinos é a prova de que, com conhecimento, o sertão produz mais e melhor. A ciência, quando chega junto do vaqueiro e do criador, vira ferramenta da transformação. Que estudo revolucionário! Eu aproveito e deixo um abraço a todos os pesquisadores da Universidade Federal do Ceará, especialmente ao Centro de Ciências Agrárias. Bom, gente, vamos falar de exportação? Todo produtor e empreendedor tem o desejo de alcançar mercados externos e vender em euro ou em dólar. Mas você sabe o que fazer para alcançar isso? O Brasil é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo e o Ceará tem ampliado sua participação com destaque para a fruticultura, o mel, a piscicultura e os produtos orgânicos. Em 2023, as exportações do agro cearense ultrapassaram 250 milhões de dólares. No entanto, ainda há muita oportunidade para pequenos e médios produtores que queiram acessar o mercado global com apoio técnico e planejamento. A janela que o Brasil produz, a safra maior do melão, ela acontece de agosto a fevereiro. Então, nessa janela, a gente entra na entre-safra europeia. Então, quando o Brasil produz, a gente cobre uma falta da produção na Europa. Então, nós estamos numa janela ideal. A Europa para de produzir ao redor de setembro e nós exatamente quando a nossa produção entra. Então, o melão já se tornou um hábito. O europeu ele quer ter o melão, tanto melões como melancias, 12 meses por ano e conquistamos hoje o mercado europeu. O Brasil ele é responsável, entre melões e melancias, o Brasil exportou ano passado 350 milhões de dólares de produto. O Brasil inteiro deve ter exportado perto de 1,2, 1,3 bi, quer dizer, é um peso grande na balança comercial. Mas, em suma, o Brasil é considerado hoje o mais importante produtor de melão fora a safra europeia para os europeus.
Exportar é um passo estratégico para agregar valor, diversificar o mercado e tornar o agro cearense cada vez mais competitivo. Com orientação certa e qualidade no que se faz, o mundo vira vizinho. A demanda de banana mundial, ela nunca reduz, né? Ela só cresce com o aumento da população e com mais jovens querendo participar de academias, de esportes, essas coisas todas. E a banana é um alimento natural para esses atletas e para essas pessoas, né? Na escola principalmente, né? O Brasil, na realidade, é um grande produtor de banana, mas, infelizmente, do ponto de vista de exportação, e eu estou aí analisando o mercado mundial, não só o mercado nacional e muito menos só o mercado do Mercosul, nós somos insignificantes, como eu falava antes, né? Para você ter uma ideia, o mercado de banana hoje é dominado pelo Equador no hemisfério sul, com praticamente 25% a 30% da produção mundial. Para você ter uma ideia, estamos falando de 370 milhões de caixas de banana. Se a gente transformar esse número de containers, por exemplo, nós estamos falando perto de 340 mil containers. Nem o porto do Pecém tem essa capacidade anual, entendeu? De todas as mercadorias com importação e exportação. Então a banana, ela acaba sendo um produto que, por ser climatérica, a gente consegue atender vários mercados, dependendo, é claro, do transit time dessa fruta, mas ela chega em perfeitas condições, ela é possível se fazer a climatização, a maturação dessa banana e ela vai para o consumidor como se a gente estivesse tirando do pé aqui em Limoeiro do Norte. Conhecimento é poder e entender as nuances do mercado externo pode ser aquela porta que falta para alcançar novos mercados. Então fica de olho. Bom, gente, o programa Agro no Ponto vai para um rápido intervalo e a gente já está de volta. Estamos de volta. E você imaginou uma propriedade onde a agricultura, pecuária e agroindústria funcionam em perfeita harmonia? Pois é, esses são os sistemas integrados de produção agropecuária, uma tendência que se consolida como alternativa para aumentar a produtividade e garantir a preservação dos recursos. E nós fomos em Horizonte conferir uma propriedade que está executando isso perfeitamente. Então confere. Quando o campo se organiza, a natureza agradece e o bolso sorri. Você vai ver como integrar agricultura, produção animal e agroindústria pode ser a chave para produzir mais e com menos impacto. Eu sou da região de Itauá, aí meu pai e meus avós toda a vida foram produtor rural e eu toda a vida eu gostei do ramo da pecuária, do produtor rural. Aí chegou a época que eu vim botar os filhos para estudar. Aí eu vim embora de Itauá para Fortaleza, para botar os filhos para estudar, porque minha filha pediu, pai, eu estou precisando ir para Fortaleza, que eu não quero ficar aqui em Itauá, porque se eu for, não é desprezar a professor, mas se eu for ficar aqui, vou ser uma professora, eu quero algo melhor para mim. Ela hoje é médica, né? Aí quando ela se formou, aí ela sugeriu comprar um sítio para mim não voltar para Itauá. Aí eu descobri que o Horizonte, que eu não conhecia, achei um lugar, um comércio muito bom, tem muito emprego, tem muito emprego, muito empregado, né? Tem muita fábrica aqui. Aí eu comprei esse sítio e comecei a explorar o suíno. E depois eu coloquei uma fábrica de polpa de fruta. Aí eu fui agregando as coisas, aí montei galinha, ovino, aí tem o ovino aqui, a região não é apropriada para ovino. Eu tive que descobrir uma ração adequada para os ovinos, que foi a moringa. Aí comecei a plantar a moringa, ela tem quase 30% de proteína, você cultiva ela 5 vezes no ano, eu cultivo ela 5 vezes no ano. Aí eu exploro a moringa para os meus animais, tanto eu exploro para o ovino, para as galinhas, né? Ela serve para o bovino, ela serve para suíno. Aí eu tenho aqui, eu diminuí meus animais e passei a vender a silagem da moringa. Eu faço a silagem e vendo para os meus vizinhos, vendo para as cidades vizinhas.
Eu produzo aqui, em média, a média de 8, 9 toneladas por mês de moringa. E você termina no final de um corte, já começa a repetir. Você passa o ano todo fazendo 9 a 10 toneladas por mês de moringa. Eu tive a mudança quando eu saí de Itauá, que botei uma loja em Fortaleza, que aí eu mudei totalmente meu ramo. Foi 4 anos que eu fiquei em Fortaleza, em comércio atrás de um balcão, aí que foi diferente, porque eu vou ser acostumado com a pecuária, com o animal, e ficar correndo aqui, passar um pau dentro do avião, aí ficou diferente, eu tive que voltar para os animais. É tanto que eu fui fazer alteração aqui na Cefaz, era de ovinho, da minha loja de bijuteria para criar suíno, né? Aí foi a Cefaz. Como é que você faz uma mudança dessa? Você tem uma loja de bijuteria e vai mudar para suíno? Não, eu vou voltar de onde eu era, né? Eu vim voltar para onde era. Aí vim para aqui, para o Horizonte, para montar meu suíno. Tudo que você faz com carinho, com amor, aí você sai vitorioso. Agora, quando você vai fazer uma coisa achando que não vai dar certo, aí já não serve. Você tem que fazer com amor e com garra. Tudo que você for fazer é com amor e com garra que dá certo. E no outro lado você tem que ter uma guerreira do seu lado, porque se você não tiver também não vai, né? Porque se a mulher não estiver do seu lado, aí não dá certo. Você tem que ter o apoio da sua companheira. E graças a Deus que nessa parte eu tenho o apoio. Ela me disse que eu não trabalho não. Ela disse que eu não trabalho, que trabalha ela. E isso é o que a gente chama de fazer mais com menos. E eu aproveito e deixo um abraço a todos os produtores rurais lá de Horizonte. Bom, e para finalizar com arte, eu te convido a conhecer o trabalho do mestre do couro, um ofício que une talento e tradição e que resgata a identidade do sertanejo através do artesanato. Confere! O sertão, para mim, é o mais... Quando eu cresci, você sabe disso, né? Eu cresci faz um bocado de dias. Aí, entanto, tem as coisas que eu vi até uma parte, ninguém vê mais. Está se acabando, né? Está se acabando, porque é poucas pessoas que trabalham no que eu trabalho, nessa arte que eu trabalho. Poucas pessoas. Tinha uns amigos meus que trabalhavam, já se foram. Aí eu fico olhando. Não tem mais. Aqui na Boa Viagem tem um, e lá para o Xadá tem um, dois, e Canindé, o que tem lá está bem velho. Então o pessoal novo está começando, mas é aqui hoje, amanhã não. E eu estou aqui com a história do outro. Aí está só eu na redondeza aqui, né? Só eu, sozinho. Aí é difícil, porque hoje em dia você... Uma coisa que é cultura, que a gente sabe que é cultura, está se acabando. Aí vai ficar onde isso aí? Aí ninguém vê mais. O meu avô, ele fazia calçados, não trabalhava com essas coisas não. Aí eu fui crescendo e vendo aquilo ali. Aí depois eu estava em Canindé, um menino, me chamaram para correr num cavalo, Casa Marreiro. Aí estava lá aquele sufoco, esse velho não é vivo. Está com 97 anos, parece. Aí ele foi, é quem trabalhava lá. Aí eu vi ele trabalhando, mas observava ele, né? Aí eu digo, não vou trabalhar nisso aí. Aí tinha um filho marreiro mais novo, ele morreu, o marreirinho disse, tu sabe o pai não, tu quer ver em costa de animal? Até meus 12, 13 anos não era ensino de costa de animal. Aí eu deixei, não fui mais. Me dediquei trabalhando, meu pai trabalhando em fazenda, mas eu sempre fazendo uma redezinha, uma coisa aqui, outra ali, outra. Aquela primeira cela que eu fiz essa cela em 66. Meu pai com material para fazer uma cela, ele deixa a cela que eu faço. Isso faz, essas coisas aí, eu caprichei na cela. Um dia desse eu soube que essa cela não está rodando, sabe aonde? Lá no Mocaoca, ali pro Sabonete, viu? Nem era mais. Eu queria ver, mas eu estava, não sei quem é que tem, mas eu vou procurar quem é que tem. E a minha história é essa.
E o agro é produção, inovação e cultura viva. E é essa mistura que faz do Ceará um estado rico em histórias, sabores e saberes. Bom, gente, o Agro no Ponto fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Aproveita e já me segue lá no Instagram e continue acompanhando as nossas aventuras pelo campo. E eu vou ficando por aqui, te desejo um ótimo final de semana. Continue sintonizado na TV Jangadeiro SBT. Então, um cheiro e chama no agro!